Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Hoje vou começar uma série de estudos bíblicos mensais acerca das epístolas de Paulo. Paulo escreveu 14 epístolas e vamos então estudar essas epístolas mensalmente. Para dar início a este estudo, vamos analisar então os primeiros anos da chamada de Paulo. Como é que chegamos ao ponto, lendo aqui dos Atos dos Apóstolos e das várias epístolas, vamos então deduzir alguns eventos que aconteceram até ele começar a escrever a primeira epístola. Sim, a primeira epístola que ele escreveu foi o 1 Tessalonicenses e cerca de 6 meses depois escreveu 2 Tessalonicenses. E por isso vamos cobrir esses primeiros anos da vida de Paulo. Durante o ministério de Jesus Cristo por 3 anos e meio, ele basicamente concentrou o seu ensino, a sua doutrina, à casa de Israel. Ele escolheu os 12 apóstolos e assim o evangelho foi pregado à casa de Israel. Mas os dias passaram, porque o plano de Deus era para sempre chamar todos, primeiro ao judeu e depois aos gentios. E por isso o plano de Deus é para chamar todo mundo. E assim vemos que Deus escolheu Paulo para pregar ou dar este início de pregação do evangelho aos gentios. E vamos ver que ele foi bem escolhido por isso, por causa do treino que ele teve antes dessa chamada. E por isso vamos ver aqui, começando a ler em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove levar seu filho em mim. Aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Deus escolheu Paulo como diz aqui, antes de nascer, para esta missão. E o treinou pela sua juventude, pelos anos de educação dele, o treinou para esta responsabilidade. E diz assim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Por isso foi escolhido para pregar Jesus Cristo entre os gentios sem detença, sem qualquer restrição. E ele, diz aqui Paulo, não consultou carne e sangue. O treino de Paulo não foi através de outras pessoas, seres humanos. Foi diretamente de Jesus Cristo. Então vamos ver como é que ele foi treinado para esta responsabilidade. Vejamos que o ambiente, a educação, as línguas que ele falava hebraico, grego, latino e aramaico. Vamos então ver um bocadinho acerca de Paulo, como ele nasceu. Em primeiro lugar, vamos ver então em Atos, capítulo 22, começando de 25 a 28. Atos 22, 25 e 28. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Sim, aqui vemos que ele era cidadão romano. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e disse-lhe: Que estás a fazer? Porque este homem é cidadão romano. Queridos irmãos, não há nada errado dizer que somos cidadãos de um certo país ou de uma certa nação. E continuando, vindo o comandante, perguntou a Paulo: Diz-me, és tu romano? E ele disse: Sou. E respondeu o comandante: A mim me custou uma grande soma de dinheiro, me custou uma fortuna para ter este título de cidadão. Quer dizer, para ser naturalizado como cidadão romano, este comandante teve que
fazer certas despesas para ser um cidadão romano. Disse Paulo: pois eu tenho o direito, ou tenho por direito, de nascimento. Eu sou cidadão romano por nascimento. Por isso vemos que ele nasceu como um cidadão romano. Ele, por isso, entendia bem as ideologias, os ensinos gregos, porque os ensinos gregos é o que estava a afetar a ideologia grega que estava a afetar este governo romano. E nesse mesmo capítulo, Atos 22, vejamos agora, versículo 3, diz assim: eu sou judeu. Sim, por descendência de família, era judaico. Por isso vemos aqui, digamos assim, como tivesse dupla nacionalidade. Eu nasci judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Ora, Gamaliel era um dos, digamos assim, dos melhores professores do ensino do Antigo Testamento e particularmente dos ensinos fariseus. Ele disse: sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Pois, Paulo quer dizer, eu sou zeloso, está com vocês, são zelosos. Estava assim a dar um encorajamento a estas pessoas para mostrar um relacionamento que tinha com essas pessoas. Porque estava a dizer que era um fariseu devoto. Vejamos então outro ponto acerca de... Porque diz que, vimos aqui que ele era, como diz aqui, eu sou judeu. O termo judeu, quer dizer, era este grupo de judeus, constituía, na verdade, 3 tribos. Sim, porque após a morte de Salomão, sabemos que o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte eram 10 tribos, e o reino do sul eram as outras 2 tribos, mas os levitas foram com eles também, e por isso eram 3 tribos. E por isso eram 10 tribos no norte e 3 tribos no sul, que era judaica. Judaica acabou por ir 120 anos depois do reino do norte ir para o cativeiro pela Assíria, cerca de 120 e tal anos, o reino do sul, judaicos, foram também para o cativeiro na Babilónia. Depois voltaram uma certa quantidade desses judeus, nem todos, uma quantidade deles voltaram. E aí formou-se este grupo de judeus que estavam debaixo do reino ou do governo romano. Estes judeus, embora eram descritos como judeus, não eram todos somente da tribo judaica. Eram de 3 tribos: Benjamim, Judá e Levíticos, da tribo de Levi. E por isso vemos aqui em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, vemos que Paulo, que inicialmente era chamado Saulo, era da tribo de Benjamim. Vejam aqui em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim, a falar dele, diz que é circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, isto é, da igreja de Deus. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aquilo estava a dizer, eu era um devoto fariseu e era da descendência israelita, está claro, entre desses 12 famílias, tribos de Israel, mas mais especificamente
da tribo que veio do Reino do Sul, de judeu, e essa tribo, ela era especificamente da tribo de Benjamim. Continuando então a ler um bocadinho mais acerca dele, vemos em Atos, capítulo 9, versículo 10 a 15. Atos, capítulo 9, versículo 10 a 15. Atos 9, versículo 10 a 15. Vemos assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Vemos aqui o ponto em que da conversão de Paulo. E então vamos apanhar um bocadinho de informação adicional aqui nesta secção. Disse-lhe o Senhor numa visão, isto é, a Ananias: Ananias! Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, isto ordenou a Ananias: dispõe-te e vai à rua que se chama direita. Vai para a estrada, aquela estrada que se chama direita, e na casa de Judas procura por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Isto é, que vinha da cidade de Tarso, pois ele está orando. E viu, isto é, Saulo viu, entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Por isso vemos aqui que Paulo era romano, era da cidade de Tarso, que era hoje em dia geograficamente ao sul da Turquia. Ao sul da Turquia. A Turquia era um centro educacional nessa área e um centro comercial. E por isso Paulo teve um treino numa cidade, digamos assim, avançada, de acordo com as capacidades daquela era, e tinha vivido numa cidade, num centro educacional e comercial daquela sociedade. E depois vemos que ele era um homem, uma pessoa que era muito devota ao ensino fariseu. E por isso vemos aqui em Atos, capítulo 7, versículos 57 a 58, Atos 7, versículos 57 a 58, diz assim: eles, porém, chamando-o em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, e lançando fora da cidade, perdão, perdi onde estava a ler, vou começar a ler, 57 aqui, e lançando fora da cidade, 58, o apedrejaram. As testemunhas deram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Estavam a apedrejar, a matar o Estevão. E Saulo era ali como estava a ser testemunha deste acontecimento, como vemos aqui. Continuando a ler no capítulo 8, um bocadinho mais adiante, no capítulo 8, vemos assim no versículo 8: e Saulo consentia a sua morte, consentia a morte de Estevão. E por isso estamos a ver aqui um homem que, uma vez que foi chamado, tinha isto na consciência dele do que ele tinha feito. Tinha na consciência dele do que ele tinha feito. E continuando então a ler, aqui no capítulo 8, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Houve uma grande perseguição contra a igreja. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Quer dizer, os cristãos foram dispersos, porque houve grande perseguição contra, exceto os apóstolos, que ficaram juntos, mas os membros da igreja foram dispersos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Sim, houve um grande choro quando Estevão morreu. Saulo, isto é Paulo, que vai ser chamado Paulo depois, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere.
A ver aqui, sim, Saulo era muito zeloso no ensino dele, no que sabia, mas estava a perseguir a igreja de Deus. Vejam então no capítulo 9, versículo 1 e 2. 9, versículo 1 e 2. E diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, sim, no caminho de Deus, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Por isso vemos aqui que ele perseguiu, como um judeu, como, digamos assim, fiel neste judaísmo, perseguiu os verdadeiros cristãos. Vejamos então em Atos 26. Atos 26, continuando com a história um bocadinho mais, ler aqui em Atos 26, começar do versículo 1. Ele está à frente, Paulo está aqui agora a defender-se à frente do rei Agripa, e diz assim: a seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Sim, tens todo o direito de te defender. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Apresentou a sua defesa nesta acusação. Apresentou a sua defesa. Tendo-me por feliz, tenho-me por feliz. Sim, agradeço, rei Agripa, por me dar esta oportunidade. Pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Sim, particularmente porque tu sabes muito bem as tradições judaicas. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. E continuando a ler assim, no versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, todos os judeus sabem a minha história na juventude. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Vê-se aí, ele está a dizer, sim, eu era fariseu, que era uma seita muito severa, muito forte. E depois, continuando a ler um bocadinho mais adiante, no versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Eu estava 100% oposto a Jesus Cristo. É o que Paulo está aqui a dizer. E assim, versículo 10, procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Paulo pôs muitos cristãos na prisão. E contra eles dava meu voto quando os matavam. Eu estava a dizer, sim, matem-no, ou matem esses cristãos. Por isso vê-se aqui porque uma razão, porque Paulo teve dificuldades de ser aceito entre essas pessoas, inicialmente. Porque disseram, como é isto? É um traidor? O que é que se passa? Versículo 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemiar. Obrigou estes verdadeiros cristãos a blasfemiar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Vê-se que o que pesava na consciência de Paulo. Veja também aqui em Gálatas, capítulo 1,
Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14. Porque ouviste qual foi o meu procedor outrora no judaísmo. Queridos irmãos, aqui está um cuidado. Precisamos ter cuidado com o judaísmo. O verdadeiro cristão não é necessariamente, como diz aqui, um seguidor do judaísmo. Porque Paulo era um seguidor do judaísmo. E veio cá dizer, pois ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a desvastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Cuidado, porque Jesus Cristo falou contra essas tradições. Vocês tentam seguir as tradições e estão a desobedecer a Deus. O judaísmo, mesmo hoje em dia, o judaísmo tem muitas tradições que Jesus Cristo falou contra isso muito fortemente. Por isso é preciso ter cuidado com essas ideias que não são 100% de acordo com o que Deus quer. Então, vemos na posição em que ele estava. Agora vamos ver a conversão dele. Quando ele foi convertido, cerca do ano 35 da Era Corrente. 35 depois de Cristo. Quer dizer, 35, põe assim, Cristo morreu em 31, e por isso foi cerca de 4 anos depois de Cristo ter morrido e ter ressuscitado. Paulo foi convertido. Vejam aqui em Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Atos 9, versículo 1 e 2. Atos 9, versículo 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, como lemos isso há pouco, e pediu para as sinagogas de Damasco, a fim que, caso achasse alguns que eram do caminho, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Vê-se aí, ele estava motivado a levar estas pessoas para a prisão. E depois vemos no versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou-lhe ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Estou a ler no versículo 4. E no versículo 5, e ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui é um ponto importante, irmãos, que esta revisão da Almeida, a revisão atualizada, não tem a frase completa do que está escrito nos manuscritos, na maioria dos manuscritos gregos. Porque eu então vou agora ler da revisão também da Almeida, mas a Almeida corrigida e fiel, ou da Almeida revista e corrigida, no versículo 5 diz assim: E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, é duro para ti estar a bater com a cabeça na parede, bater com a cabeça na rocha, bater com a cabeça nos aguilhões. Porque quando estamos a lutar contra Cristo, estamos numa guerra que nunca vamos vencer. Nunca vamos vencer. E por isso, é que diz, aqui, estás duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E depois vejam no versículo 6, também na Almeida corrigida e fiel, porque as primeiras palavras aqui também não estão presentes na Almeida revista e atualizada.
Aqui demonstra uma vez mais, precisamos ter cuidado com os manuscritos gregos. Temos que usar a maioria dos manuscritos gregos, dos textos dos manuscritos, a maioria. E veja aqui no versículo 6. E ele, tremendo e atónito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor. Quer dizer, estas frases, estas palavras estão omitidas da Almeida Revista e Atualizada. E agora vou continuar. Então Jesus Cristo disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O Senhor apareceu a ele e disse: olha, vai para a cidade e depois vais receber instruções. E agora vamos ver a continuação dessa história, também descrita aqui em Atos 26, versículo 13 a 16. Atos 26, 13 a 16. Atos 26, 13 a 16. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora. Aqui continuando quando ele estava a descrever isto ao rei Agripa. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e os que iam comigo. Houve esta luz fortíssima. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Sim, Paulo sabia falar grego, sabia falar hebraico também. Saulo, Saulo, porque me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Continuando a ler no versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, quando te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ponto importante. Vamos ver um bocadinho mais adiante. Aparecerei ainda. Jesus Cristo vai aparecer mais tarde a Saulo, para lhe ensinar certas coisas, como vamos ver. Ora, continuando, então vamos ver qual era a responsabilidade de Paulo. E continuando a ler aqui, vamos no Atos 26, vemos aqui: porque te aparecerei para constituir ministro, testemunha, tanto das coisas, e depois disse: vais testemunhar de mim. Vais testemunhar de mim. Por isso, Paulo tem uma missão aqui. Tem uma missão. Ora, vamos continuar aqui, em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 12. Em primeiro lugar. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Vemos aqui que Paulo, depois de estar convertido, depois de ter se chamado, vemos que ele agora está a dizer que saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Está a dizer que eu não aprendi isto de outras pessoas, como ensinei há pouco, não foi de carne e sangue, não foi por pessoas. Versículo 12, porque eu não recebi nem o aprendi de algum homem, ou de homem algum, mas diante de revelação de Jesus Cristo. Como vimos há pouco, ele disse que Jesus Cristo disse a ele que hei de revelar, hei de aparecer a ti mais. E agora está a dizer aqui que aprendeu do próprio Cristo, por revelação em particular de Cristo a Paulo. Continuando no versículo 15, então. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim
para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, como já li há pouco, não consultei carne e sangue. Uma vez mais, ele não consultou carne e sangue. Está aqui a sublinhar este ponto. Continuando. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, quer dizer, nem aprendi dos apóstolos. Nem fui aos apóstolos para aprender. Então, de quem é que ele aprendeu? Aprendeu diretamente de Cristo. Foi-lhe revelado diretamente por Cristo. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Fui para as regiões da Arábia e depois voltei outra vez para Damasco. Continuando a ler no versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Quer dizer, basicamente ele teve cerca de 3 anos na Arábia, onde foi instruído, em particular, por Jesus Cristo. Continuando a ler então, agora vamos ver como é que Deus abriu as portas para pregar aos gentios. Foi por Paulo? Não, foi por Pedro. Mas Paulo é que depois continuou com essa responsabilidade, com esse trabalho, com essa obra. Vamos então ler aqui em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10 temos a história aqui de que Pedro foi-se apresentar a Cornélio, o centurião desta corte italiana. Como lemos em Atos capítulo 10, versículo 1, vemos que esta situação, como é que veio a acontecer. Vejam aqui no versículo 11 a 17. Vê-se aqui Pedro que tem uma visão. Ele tem esta visão, ele viu, no versículo 11, o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedos répteis da terra e aves do céu. Quer dizer, animais imundos. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, disse: levanta-te, Pedro, mata e come. E as pessoas dizem: olha, por isso estamos a ver que podemos comer carnes imundas. Não, porque vejam, vamos continuar a ler o contexto, irmãos. E diz assim: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum ou imunda. Então isso aconteceu uma segunda vez. E a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Não está a falar de imundo, está a falar de comum. Porque há uma coisa diferente, imundo e comum. Sim, Pedro estava a dizer comum e imundo. Mas a voz disse: não consideres nada comum. Não falou: não consideres nada limpo em vez de imundo. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Versículo 17. Versículo 17, lemos assim: enquanto Pedro estava perplexado sobre qual seria o significado. Porque ele sabia muito bem que o significado não era que podia comer carne imunda. Aliás, a visão disse: não achamos nada comum. Por isso estava a dizer qual era o significado desta visão. Então, os homens enviados da parte de Cornélio vieram e ele então veio falar com eles. E vê-se então aqui um bocadinho mais adiante, no versículo 28, diz assim, Pedro falando com eles, diz assim: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Não está a falar de carnes imundas, está a falar de chamarem outra pessoa comum. E por isso era a tradição judaica de não se juntarem a uma pessoa de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Não podemos chamar uma pessoa que seja, olha, é imundo ou comum. Não podemos ter esta, digamos assim, este tipo de discriminação. Não podemos ter este tipo de discriminação.
E por isso foi o propósito desta visão, para dizer a Pedro, não chames uma pessoa comum. Não chames uma pessoa que não pode ser chamada por Deus, que não se pode aproximar a Deus por ser de outra raça. E vê-se assim, então, continuando no versículo 34. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz discriminação. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Seja que nação sejamos. Seja que nação, sejamos que cor, sejamos o que for. Versículo 44. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Porquê? Porque ele ainda tinha um certo receio de batizar e de impor as mãos sobre estas pessoas. Por isso Deus fez isso bem conhecido nesta exceção, para ele saber, para os apóstolos da igreja primitiva saberem que Deus estava a aceitá-los, dando a eles o Espírito Santo. Sim, normalmente esse não é o processo, que recebemos o Espírito Santo antes, não. Mas estava a dar aqui uma exceção para ensinar a eles um princípio importante. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Admiraram-se. Isto foi para ensinar aos outros também. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E ficaram surpreendidos. Continuando a ler 46. Pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Está claro? Não, e por isso ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pela autoridade de Jesus Cristo foram batizados. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias, para os ensinar um bocadinho mais. Vê-se aqui, isto foi em cerca do ano 42 da era corrente. Isto foi, digamos assim, cerca de 11 anos depois de Cristo ter morrido e ter sido ressuscitado. E por isso vemos aqui em Atos, capítulo 11, versículo 18, Atos 11, versículo 18, diz assim, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Porquê? Porque Pedro estava a ser atacado por outras pessoas que tinham este entendimento de que só podiam ser da raça israelita, aqueles que podiam estar perto de Deus. E então Pedro explicou como Deus fez este milagre e assim abriu as portas, abriu a porta, claramente, sem dúvida alguma, para os gentios também poderem ser membros da Igreja de Deus. Quer dizer, os discípulos e as pessoas que eram os membros da Igreja aceitaram o que estava a acontecer porque viram a mão de Deus através destes vários milagres. E desta visão, deste lençol e disso tudo, viram que isto era obra de Deus. E assim, a porta foi aberta para Paulo depois continuar com a missão de pregar aos gentios. A porta foi aberta pelos apóstolos iniciais para dar, digamos assim, credência ou crédito ou valor ao que Paulo estava a fazer, porque os outros não iam lá muito acreditar no que Paulo fizesse, porque estavam a dizer, olha, Paulo teve a querer matar-nos e a perseguir a igreja, como é que vamos acreditar? E por isso Deus fez isto desta maneira para dar crédito, para dar valor ao que Paulo continuou a fazer. Então, continuando a ver aqui em Atos capítulo 13, vemos aqui a parte da primeira viagem missionária, de Paulo. Quer dizer, começou aqui, isto é durante a primeira viagem missionária, e vemos aqui, ao saírem eles rogaram que no sábado seguinte, eles estavam já nesta viagem,
lhes falassem sobre estas mesmas coisas, e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, eles falando-lhes os persuadiam a perseverar a graça de Deus. Por isso foi já durante a primeira viagem missionária, que foi entre os anos 45 a 48 da Era Corrente. E vemos, continuando aqui no versículo Atos 13, perdão, saltei aqui, desculpem, Atos 13, vemos aqui em primeiro lugar, perdão, antes disso, dei aqui um saltozinho que não queria dar salto, peço desculpa. Vamos então ver que ele foi começar a primeira viagem missionária, e vê-se aqui no capítulo 13, versículo 1, diz assim: havia na igreja da Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão e por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuaram e fizeram uma decisão quem é que ia enviar nesta primeira viagem missionária. E disse assim: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra. E eles então foram ordenados como ministros para então, através da oração e através da imposição das mãos, que se segue, não está escrito aqui tudo isto, mas vê-se aqui então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Imporam eles como ministros de Jesus Cristo. Continuando, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e, chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. E por isso vemos aqui que seguiram nesta viagem missionária Barnabás, Saulo, que veio a ser Paulo, e João Marcos, que era Marcos, aqui. Vieram os três, foram juntos. Depois, continuando a ler no versículo 6, porque agora estamos a ver que Paulo era um desses nessa viagem missionária, mas não era considerado, digamos assim, o líder, porque vê-se aqui que fala assim, Barnabé e Saulo, e não diz Saulo como o primeiro, diz Barnabé como o primeiro. E depois diz assim, chegados a Salamina e havendo atravessado, então vê-se no versículo 6, atravessado toda a ilha até Pafos, isto é a ilha em Cipros, até uma cidade de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, vê-se aqui que era Barnabé e Saulo, não era Saulo e Barnabé, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Imias o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Estava, queridos irmãos, é sempre que vemos um ministro de Jesus Cristo a pregar a palavra, vai aparecer uma pessoa a causar problemas e divisões para distanciar a pessoa. E vê-se aqui este caso aqui, Satanás a usar este Elimas, o mágico. Todavia Saulo, também chamado Paulo, daí é que veio começar a ser chamado Paulo, porque estava, agora começaram a chamar Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está entre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Não vendo o sol por algum tempo, no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão.
Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado, com a doutrina do Senhor. Vê-se aqui que esta confrontação com este falso profeta, com este mágico, causou esta mudança de Paulo agora ser o líder. Porque veja no versículo 13, e navegando de Pafos, isto é desta cidade no Chipre, Paulo e os seus companheiros. Ora, interessante, agora fala e os seus companheiros, porque antes disso estava a falar que eles, que eram aqueles que iam com ele, mas agora aqui eram os seus companheiros. Dirigiram-se a Perga da Panfilha. João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Voltou para Jerusalém. Mas a partir desse momento, Paulo ficou líder. Paulo tornou-se o líder. E João Marcos voltou para Jerusalém. Continuando no versículo 14, sim, já lemos o versículo 14, diz assim, mas eles, atravessando de Perga para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. E aí continuaram a pregar. E depois vejamos então o que veio a acontecer para Paulo começar a focar a pregação aos gentios. Porque vejamos aqui um bocadinho mais adiante, ainda no capítulo 13, mas versículo 38. Versículo 38 diz assim, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio de Jesus Cristo. E por meio dele, todo o que crê é justificado. E como eu tenho dito muitas vezes, irmãos, atrás da palavra crer, tem que ver obedecer. Porque se você crê, vai fazer o que dizem para você fazer. Isto é, vai obedecer. E por isso todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Não somos justificados pela lei de Moisés. Aqui, quando estudamos Gálatas e estudamos este, vemos que a lei de Moisés está a referir-se à lei cerimonial. Está a referir-se à lei dos sacrifícios, à lei que Moisés incluiu como parte dos sacrifícios e que eles também incluíam, além disso, também a circuncisão. Mas, particularmente, a lei cerimonial. Que a intenção, o pensamento deles é que sim, fazendo sacrifícios, oferecendo bodes e touros, pronto, somos justificados. E ele está a dizer, não somos justificados por isso. Somos justificados pelo verdadeiro Cordeiro Pascal, que é o sangue de Jesus Cristo, não pelo sangue de animais. Continuando então a ler aqui no versículo 42. Ao saírem eles, rogaram-se que continuassem no sábado seguinte e lhes falassem essas mesmas coisas. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, isto é, dos gentios, seguiram Paulo e Barnabé e esses, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. E no sábado seguinte, versículo 44, ora, Paulo não disse, olha, por que não vamos então pregar no domingo? Não. Aqui é já um período de cerca de, digamos assim, do ano 31, isto é a volta de cerca do ano 47, ou da era, ou desse género da era corrente, quer dizer, já era uns 16 anos, mais ou menos, 15 a 17 anos, 16 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo, vê-se aqui que ele estava aqui a pregar aos gentios, e estava a pregar aos gentios no sábado, e não no domingo. E por isso ele disse, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, qual eram as multidões? Gentios, as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemiando contradiziam o que Paulo estava a dizer. Ficaram invejosos e começaram a contradizer.
o que Paulo estava a dizer. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregar a palavra de Deus. Mas posto que rejeitam, vocês estão a rejeitar, vocês judeus estão a rejeitar a palavra, rejeitais a vós mesmos, vós julguei-vos indignos da vida eterna. Eis aí que nos volvemos para os gentios. A partir disso, Paulo começou a focar nos gentios. Não que ele ainda não fosse a sinagogas e começasse com os israelitas noutras cidades, mas começou daí em diante, viu que o crescimento, a colheita, estava entre os gentios. Porque assim o Senhor o determinou. Como diz assim, luz dos gentios. Esta luz que aconteceu aos gentios. E dessa razão é que eles estavam com inveja. Estavam com inveja. Por isso, irmãos, vemos que aqui a situação, as dificuldades que Paulo estava a encontrar e que esta dificuldade conduziu à Conferência de Jerusalém em Atos 15, é que havia esta disputa dos judeus que não aceitavam os gentios na igreja e que diziam que a lei de Moisés, a lei cerimonial dos sacrifícios, tinha que ser observada pelos gentios. E por isso vamos ver assim um bocadinho mais ao fim desta primeira viagem missionária. Ao fim da primeira viagem missionária, vamos ver aqui em Atos capítulo 14, no versículo 26 a 28. E aí navegaram para Antioquia, voltando para a área da Turquia, onde era, digamos assim, onde eles estavam, para a casa deles, onde tinham sido reconhecidos à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos em Antioquia. E vemos que isso é o que veio acontecer. Ora, o fim da viagem foi cerca no ano de 48, então no ano de 49 da Era Corrente veio acontecer o que vemos aqui em Atos 15, que é a Conferência de Jerusalém. E ele diz assim, alguns indivíduos que desceram da Judeia, ora, irmãos, isto eram membros da igreja. Eram membros da igreja que estavam a puxar pelas coisas judaicas, com as ideias judaicas, as tradições judaicas, a infectar, a tentar influir a igreja com ideias judaicas. E estavam a dizer, se não vos fores circuncisos segundo o costume de Moisés, isto por isso inclui, está claro, a lei de Moisés, que é as leis cerimoniais, não podereis ser salvos. E então, vê-se aqui, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Houve assim um conflito, isto era entre membros na igreja, irmãos, membros na igreja de Deus, entre Paulo e Barnabé e outros, que tinham vindo da Judeia, que eram judeus, a dizer, têm que seguir as tradições judaicas. Então resolveram que tinham que ir a Jerusalém, falar com os apóstolos e resolver a situação. Isso foi o que veio a acontecer nesta conferência. E então foram, e vê-se assim no versículo 5, no versículo 4 chegaram a Jerusalém, e então no versículo 5 vê-se assim, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, isto é, membros da igreja de Deus, que tinham vindo da seita dos fariseus e que traziam, que arrastavam para dentro da igreja as suas tradições judaicas farisaicas. Que haviam querido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Não é só a circuncisão, é a lei de Moisés que está aqui a referir especificamente a lei cerimonial. A lei dos sacrifícios, de bodes, a lei de fazer sacrifícios no templo, que essa lei foi a lei que foi adicionada. Como lê em Gálatas, Paulo diz,
a lei foi adicionada por causa de transgressões da lei de Deus. Então a lei foi adicionada de sacrifícios para lhes lembrar que precisavam do verdadeiro sacrifício, que é Jesus Cristo. Vejam aqui em versículo 24 de capítulo 15. Diz assim: visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, estas pessoas que eram membros da igreja, pensavam que tinham o direito de falar sem autorização dos apóstolos. Sim, porque Deus pôs uma autorização debaixo de Cristo dentro da igreja. Vos têm perturbado com palavras, tornando a vossa alma. Vemos aqui que houve esta grande disputa. Então, que lições é que aprendemos disto acerca de Satanás e da Igreja de Deus? Entendemos que Satanás está continuamente a causar problemas. Quando a Igreja de Deus avança, vai haver lutas contra a Igreja de Deus, contra os verdadeiros discípulos. Vocês, como cristãos, quando vocês começam a praticar e a entrar na Igreja de Deus, começam a desejar ser membros do organismo espiritual, que é o corpo de Cristo. Não estou a falar de uma organização física, não estou a falar de um prédio, estou a falar de um organismo espiritual, que é a Igreja de Deus. Quando vocês estão a ver e a entrar mentalmente, estão a começar a ver que precisam de mudar a sua vida, mudar e praticar e estar neste caminho, Satanás vai atacar. Vai atacar com dificuldades, com problemas. E por isso começam a haver disputas, falta de confiança na liderança. Começaram a dizer: olha, os apóstolos não sabem que estamos a fazer isto sem autorização. Estavam a fazer isto sem autorização. E por isso era uma coisa: olha, quem é que diz que os apóstolos têm direito de... O único que nos deve dar instruções é Jesus Cristo, não é os apóstolos. Isto acontece hoje em dia, irmãos. Acontece isto. E depois há questões doutrinais, como eles estavam a trazer esta questão doutrinal aqui neste período. Por isso vemos aqui, queridos irmãos, que Paulo e aqueles que estavam, e os cristãos, foram perseguidos, foram apedrejados, foram matados, foram postos na prisão. Isto vai acontecer no tempo do fim? Sim, vai acontecer no tempo do fim. Lemos em Mateus 24 que estas coisas vão acontecer de novo. Depois daí, então, a segunda viagem missionária foi iniciada, que lemos aí em Atos capítulo 16, que então Paulo leva com ele Timóteo. Ele encontra-se com Timóteo e depois leva com ele Timóteo e depois vai a Gálatas, a área de Gálatas. Vê-se aí que vai à área de Gálatas. E depois daí ele tem uma visão para ir para a Macedónia, para ir para a área grega. E depois vê-se que em Atos 16, vê-se que certas mulheres que encontram com ele e o ajudam nesta responsabilidade. E depois vê-se em no capítulo 17, que Paulo está em Tessalónica e houve uma grande divisão e problema, que começaram a atacá-lo, e por causa que eram movidos de inveja, como leem em Atos 17, versículo 5, começaram a atacá-lo. E então depois Paulo foge e vai para a Bereia. E depois vocês sabem a história dos bereanos, que foram fiéis. Depois de ir para a Bereia, vê-se que ele então foram para Tessalónica.
aliás, Paulo depois foi para Atenas, Paulo depois de Bereia foi para Atenas e enviou Timóteo a Tessalónica, porque tinham passado por Tessalónica um bocadinho antes. E depois, nessa altura, ele estava em Coríntios. Paulo depois de Atenas foi para Coríntios, veem isso em Atos 18, e então de Coríntios ele esteve aí um período de 18 meses, como leem em Atos capítulo 18, versículo 11. Daí ele escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, cerca do ano de 51 da era corrente. Vamos ver isso quando estudarmos Tessalonicenses, que vamos ver que Timóteo tinha retornado de Tessalónica, porque Paulo estava em Coríntios e escreveu de Coríntios para os Tessalonicenses. Paulo estava em Coríntios e escreveu de Coríntios para os Tessalonicenses quando Timóteo veio, e Timóteo deu boas notícias acerca dos Tessalonicenses, e então ele escreveu a carta aos Tessalonicenses para encorajar aqueles de Tessalónica, lhe dar força, porque estavam a ser perseguidos, porque lembra-se que Paulo foi perseguido e teve que fugir de Tessalónica para ir para Bereia, e corrigir certas más interpretações, também corrigir certos pontos de preguiça, porque não queriam trabalhar, e também porque eles estavam a permitir certos ensinos pagãos entrarem na igreja. Então isso é que vamos ver no próximo estudo bíblico, porque vamos começar então a ver o livro de Tessalónica, 1º Tessalonicenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses, mas eu queria dar esta introdução da vida de Paulo para verem como isto progrediu para chegar ao ponto em que ele escreveu a carta aos Tessalonicenses.